Olá pessoal, e hoje nós vamos bater um papo com o futuro presidente do Sindicato Rural de Araguaína e vocês terão a oportunidade de ver que o agro também se renova, é uma nova geração que está chegando para tocar o agro brasileiro. Agroverdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agrominas e Integral Mix. Bom pessoal, e hoje nós vamos bater um papo aqui com Paulo Sérgio Marques Araújo, que é o futuro presidente do Sindicato Rural de Araguaína, vai tomar posse a partir do dia 1º de janeiro, né? E vamos bater um papo aqui, como diz o outro, eu não sou entrevistador profissional e o Paulo também não é como diz o outro, da mídia. Vamos bater um papo aqui sobre pecuária, sobre sindicato, sobre os assuntos ligados ao agro. Mas, Paulo, primeiro eu queria te parabenizar, tá, por ter coragem de estar assumindo aí o Sindicato Rural de Araguaína, que é um dos sindicatos mais fortes aí da região norte do Brasil. E eu falo assim, eu fico extremamente satisfeito porque eu conheço a história, né, da sua família, da família Araújo aqui, que o seu avô foi um dos que começaram aí o sindicato rural, seu pai foi do sindicato, teve o seu primo o Vanderlei também já foi presidente do sindicato, então vocês têm uma tradição, né, de participação, né, nessas entidades de classe que são tão importantes hoje em dia. Mas eu fico feliz que você é realmente uma nova geração, que você tem uma diferença grande aí, né, entre aquela geração que veio e que fez esse sindicato, transformou o sindicato na força que ele é hoje. E aí você está com a diretoria, que eu já vi várias pessoas novas dessa nova geração, que eu fico muito feliz de a gente entender, né, que aquele trabalho que começou há décadas atrás, ele com certeza vai para frente. Como que está sendo aí o que você pretende aí agora com essa tarefa de tocar esse Sindicato Rural de Araguaína para frente? É isso aí, Nima, né? Queria parabenizar seu canal, tudo. E começou lá atrás, né? Meu avô, meu pai, então tem que ter a turma jovem para dar continuidade disso. Então, o meu espelho foram eles, né? Ver cada um na sua época como tocou, como participou do sindicato, tudo. Então, a intenção nossa agora é dar essa renovação. A diretoria, praticamente todo mundo jovem, né? Com ideias novas, tudo, pensamentos novos. Então, a ideia nossa é tocar para frente, né? E com pensamentos da turma jovem. Ô Paulo, você, embora não fale muito, mas você assim, não gosta de ficar expondo, mas eu acho que você que é um cara que você tem uma capacidade muito grande de romper, mudar tradição, porque a sua família é uma família tradicionalmente de pecuária, e você foi o primeiro da família que migrou também para fazer pecuária e também fazer agricultura, né? Então, acho que isso é uma necessidade da gente estar, como diz o outro, mudando aquilo que vinha sendo feito, aquela coisa mais tradicional, e você, de vez em quando, tem uma mudança. Na sua atividade mais assim, pessoal, lá, o que você trabalhava, você já fez uma mudança grande, e a gente sabe que outras pessoas, os seus irmãos, o Marquinhos, né, o Marcos Vinícius, também já faz alguma coisa de agricultura. Como é que você vê hoje, assim, essa visão hoje da pecuária, as mudanças que você enxerga que precisam de ser feitas, para onde você acha que a gente deve caminhar aí nos próximos anos? É o seguinte, né, Nima? Vamos falar. Quando eu assumi mesmo que eu comecei a ficar dentro do negócio e comecei a fazer conta das reformas de passe que eu tinha que fazer, a conta não fechava. Ficava muito caro
né? Então eu parei e falei, gente, eu tenho que melhorar isso aqui, porque a tecnologia, o que que era? Era adubação, né, calcário, gesso, adubos, né, para dar um passo de qualidade. E os custos para mim fazer aquilo, para colocar só a reforma de pastagem, era muito caro. Então foi onde eu pensei, não, eu tenho que melhorar para baratear isso aqui. Foi onde eu parti para a agricultura, né, fazendo conta, tudo, e vi que eu plantando grão, eu já ia melhorar o solo automaticamente, né, e faria a safrinha de capim. Então foi onde me despertou para ir para a agricultura. Uma coisa que, quando a gente conversa com o produtor rural, né, o pecuarista, vamos assim dizer, ele fala, não, agricultura é um negócio muito complicado, não é o pecuarista não vai conseguir fazer agricultura. Você é a prova mais concreta disso, que é possível, sim, porque você faz uma pecuária muito bem feita e uma agricultura muito bem feita. O que é que você, quando você começou a migrar, quais que foram os pontos que você acha que foram decisivos para você literalmente não embarcar numa furada e fazer a coisa andar e dar certo? O principal, né, tanto que foi o principal, assim, que eu fiquei muito tempo querendo entrar e posterguei um pouco para entrar, foi o custo dos maquinários, que era muito caro. Então, eu esperei, vou ver, aí como é que eu fiz? Eu aluguei. Eu fiz um ano, falei, não, eu não vou desembolsar esse dinheiro comprando máquina, que eu não sei se vai dar certo, se não vai. Né? Sempre a gente via que terra de soja era sempre as terras planas, tipo Mato Grosso. Então aqui, como era uma região diferente, não tinha cultura de soja, eu falei, não, eu vou alugar. Aí aluguei 2 anos. Paguei para o rapaz plantar, paguei para pulverizar, paguei para colher. Aí vi que o trem deu certo, eu falei, não, agora eu animo de comprar a máquina. Então, assim, o entrave maior, o medo meu era o maquinário, de não dar certo. Depois que eu plantei 2 anos que eu vi que o trem dava... E a parte técnica, assim, a orientação técnica para poder plantar, você pegou uma consultoria? Peguei uma consultoria. É tanto assim que muita gente me pergunta, né, que pecuarista, o grão é muito mais difícil. Eu já acho ao contrário. O grão eu acho muito fácil, porque ele é muito técnico. Então, você pega um técnico, você vai sei lá, da consultoria, ele vai te dar o que tem que cair de adubo, o que tem de cair de semente, né? Cada pulverização, quantos litros por hectare de cada produto tem que dar. E vamos falar, você planta em outubro, já colhe em janeiro, fevereiro, ali 5 meses, você já plantou, já comprou, já produziu, já vendeu, já viu se deu lucro, se não deu, você já matou ali rapidinho. Né? O gado não, o gado você compra um bezerro, aí daqui 2 anos que você vai vender. Então, assim, é um tempo muito grande para o mercado subir e descer, então você fica meio à mercê. E a maioria dos pecuaristas não quantificam, digamos, todo o custo que ele teve durante esses 2 anos aí. Se você perguntar, pouca gente sabe qual que é o custo por hectare de produção dele. E do grão, com 4, 5 meses você já tem lá. Você comprou tanto, gastou tanto ali de insumo e colheu tanto. Eu acho muito mais fácil. E eu acho que realmente é mais fácil, mas também tem muita coisa cultural, né? De que, por exemplo, você chegar, um técnico chegar na sua fazenda e falar, você vai fazer com soja assim, assim, assado, aceita. Você acha que nas fazendas de pecuária, hoje, quantos pecuaristas que aceitam que o técnico chegue lá e fala, olha, você vai fazer assim, 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 assado. Não, mais resistente, né? É assim, a parte mais difícil que eu acho do pecuarista virar lavorista é isso aí, que ele duvida muito, ele não toca o negócio dele como uma empresa, né? Então, a partir do momento que você toca como uma empresa, você tem que ter gestão, você tem que ter uma consultoria, é tranquilo. É difícil mudar a mentalidade do pecuarista tradicional. E você que está agora numa missão aí que você talvez tenha uma possibilidade de fazer essas alterações, incentivar, trazer... Como é que vocês
pretendem trabalhar essa questão de tecnologia dentro do sindicato, de tentar inserir mais esses conceitos que às vezes já são bastante consolidados, que ninguém mais duvida lá na agricultura, mas que quando você vem para a pecuária você tem mais trabalho. Você já tem algum projeto ou vão fazer alguma coisa? O que vocês pensam nesse sentido para estar aproximando mais, principalmente o pecuarista da lavoura, né? Da lavoura e das tecnologias também, né, dentro desse processo? Então, o pensamento meu é tentar, principalmente, né, nas feiras que a gente faz na Expoara, tudo, trazer palestras, né, de integração lavoura-pecuária, né, porque a nossa região aqui, os pecuaristas não vão mudar 100% para a agricultura, né, vai ser a integração, eles não vão deixar de ter o gado. Então, o pensamento nosso, né, é promover palestras, trazer a ProSoja mais para dentro, né, eles promovem muitas ações, tudo, né, então o pensamento nosso é isso, é aproximar, trazer a turma da ProSoja, trazer a agricultura para o meio da pecuária. Para tentar fazer as duas coisas, né? Para mostrar, né, que é viável. Eu acho, viu, Paulo, que você falar as coisas ajuda. Mas o pessoal diz que o exemplo Sim. arrasta, né? Sim. Então, eu acho que uma coisa é eu chegar e falar assim, tal coisa tem que ser feita, precisa de ser feita. Eu te pergunto, você faz? Não. Exatamente. Na sua fazenda você faz? Não. Você hoje como presidente do sindicato rural, o que você tem de inovação para poder mostrar na sua fazenda? Se você não tiver, acaba que você tem menos chances de convencer. E eu acho assim que a turma nova, né, tem exatamente essa coisa que vocês já estão fazendo algumas coisas mais inovadoras. E eu falo isso com muito cuidado porque é lógico que, e eu até é um conselho que eu dou, sabe, assim, a turma nova ela não pode ser nem tão agarrada aos anteriores que não consiga fazer mudança, mas também eu acho que não devem ser exageradamente otimista e achar que eles vão saber tudo sem ouvir, tal. Mas eu acho que você fez uma transição interessante, você já estava no sindicato, participou de toda a gestão, então você, mais ou menos, você ali um ponto você será ali um ponto de equilíbrio para uma mudança, né, de forma de fazer algumas coisas diferentes, sem deixar de fazer aquilo que que já está consolidado, né? Essa que é a verdade. E uma outra coisa que eu queria te perguntar aqui mais assim como... Aí eu já entro os dois lados, tanto da agricultura como da pecuária. Como que você vê hoje a situação do país, hoje na agricultura? O Brasil realmente já é destaque, é um dos maiores exportadores aí. Hoje o Brasil, esse ano de 2025, tomou aquele posto dos Estados Unidos, é o maior produtor de carne bovina do mundo, mas a gente vê um momento de muita insegurança, de muito proprietário aí passando por extrema dificuldade, por coisas que não necessariamente foi ele que plantou, às vezes ele colheu coisas que os outros fizeram, com taxa de juro alto, com outras coisas. Como é que você vê esse momento? Como é que está seu estado de espírito? Mais otimista, mais pessimista? O que você está vendo aí para o futuro aí? É muito incerto, né, Nilma? Vamos falar, a gente teve, tanto na pecuária como na agricultura, até 2022, 21, 22, né, excelente, né? Arroba em alta, os custos moderadamente tranquilos, o grão também, o grão safra 21 e 22 foram super safras, tanto de produção como de preço, então, e os custos estavam relativamente bons, não baratos, mas bons, e a gente viu do 23 para cá,
né, os custos subirem, que a taxa de juros subiu, o dólar subiu, né, que principalmente a agricultura é tudo em dólar, né, o adubo em dólar, defensivo em dólar, a soja você vende em dólar, quem precifica é Chicago. Então, o dólar subindo e os custos de produção subindo também, né? E sem perspectiva aí do grão, da venda da soja subir. A soja praticamente, ela do 22 para cá, ela reduziu acho que 30% a 40%, ela caiu o preço. O boi também. O boi agora é que começou a reagir, arroba. Mas assim, muito incerto o mercado. Muito incerto, e você vê as políticas públicas não dando luz lá na frente que vai melhorar. Você só vê endividamento do país, tudo, então você vê que não tem perspectiva de melhora. Então é complicado esse momento nosso. Eu acho assim que eu não gosto muito de tocar em assunto de política necessariamente, mas tem coisas que são quase que insanas, né? Então, para você ter ideia, só um exemplo mais de dentro da universidade. Saiu um edital agora, voltado só para a Amazônia. Não tem uma linha de financiamento para a agricultura e para a pecuária. Tem para agroecologia, que é basicamente extrativismo. Então, a gente nota que não tem... É um contrassenso, porque você tem aquilo que toca o país, não tem financiamento para gerar novas tecnologias. Justamente. E aquilo que, muita coisa que eu não vou dizer que é, eu olho o edital, eu não acho nada lá que, isso aqui não deveria estar aqui. Não é questão que tem algo lá que não deveria estar, mas tem coisas que deveriam estar e que não estão. Então, isso aí o que a gente pode esperar para o futuro, né? A gente fica sempre muito preocupado com isso. Mas eu acho que, afora isso, né, e essas questões, eu acho que o agro tem conseguido aí, né, superar as maiores adversidades. E aí eu falo, às vezes as pessoas falam, as pessoas não gostam do agro. Elas não conseguem viver sem ele, porque se fosse por gostar, eu acho que a gente que está na área já teria sido dizimado. É porque a gente é tão, como diz o outro, a gente e a gente é tão essencial que se a gente for para o fundo do buraco, o país vai junto, não tem muita opção. Paulo, mas aqui a gente já... Passando aqui já para os finalmente, você que vai assumir aí para assumir o sindicato, né? Eu gostaria a gente sabe que inclusive o número de associados do sindicato, se você pegar nos últimos 10 anos aí, tem reduzido bastante o número de associados ali em dia e tal. Aí eu queria que o que você tem para dizer aí para os produtores e fazer talvez um convite aí para o pessoal chegar lá junto do sindicato, estar lá com vocês, o que você tem a... Não, sim, é tanto que eu já até conversei com a turma mais antiga, né, os ex-presidentes, tudo, eu falei, eu estou entrando, eu quero a ajuda de todo mundo para a gente trazer, né, a turma de volta, porque lá tem muitos produtores que já foram associados, são associados, digamos, só que estão inativos, né? Estão inadimplentes porque desanimaram, né? E não continuaram lá no sindicato, não continuou junto. Então, a intenção nossa é tentar trazer essa turma de volta, fazer o que aquele ambiente familiar do sindicato ali, você chegar, você se sentir bem, tá em casa, né? Tá trocando experiência com um, com o outro e, né, voltar aquela convivência boa que a gente tinha. Eu acho que o produtor, e aí é uma coisa que eu falo assim, sabe? Ele precisa de entender que às vezes o cara desanima muito, que é a situação, a gente não vê daquele devido respeito, né, pelo produtor, sim, pelos entes públicos, né, e às vezes, mas quanto mais a gente dispersar, menos
a gente, né, será respeitado, sim, né? Sim. Mas eu acho que vai ser uma nova fase aí no sindicato, a aproximação também de outras áreas, né, como a agricultura, sim, como você falou da AproSoja. Eu acho que vai ser um caminho interessante. Eu provavelmente, não sei se eu ainda estarei lá na universidade. Eu tive por alguns anos bastante próximo do sindicato, agora totalmente afastado, mas acho que tenho certeza que a universidade, quem estiver lá, vai estar sempre aberta também aí para apoiar os eventos, alguns até que foram criados pela universidade, sim, como é a Semana Tecnológica, né, que foi criada, sim, lá em 2006, era o Rodrigo Guerra, que era o presidente do sindicato, que é um evento que acabou se consolidando bastante, sim, né? Mas eu acho que agora é a hora de vocês, são jovens aí que estão começando, eu estou muito entusiasmado com essa possibilidade de vocês trazer as pessoas novas e também trazer os outros de volta que sim, as pessoas se afastaram do sindicato. O que eu acho bom é isso, que não teve um motivo, o sindicato não fez nada. As pessoas foram desanimando e tal. Então não tem motivo nenhum. Eu não estou no sindicato porque eu não gosto do Paulo Sérgio. As pessoas foram esfriando aquele relacionamento, né? E agora eu acho que tá na hora de dar uma chacoalhada e chamar o pessoal de volta. Paulo, eu queria te parabenizar, te desejar uma gestão aí que seja principalmente, eu sei que você é uma pessoa que ouve muito, sim, e o agro precisa de pessoas jovens como você, que saiba ouvir, que delegue, né, ações para que as pessoas que estejam ao seu lado possam agir sem a sua interferência direta ali. Eu acho que é um novo jeito de que vocês mais jovens, né, que vocês que são mais jovens aí conseguem fazer muito bem. Sim, sim. É tanto, Nilva, né, que foi o que quando eu fui convidando cada um diretor para fazer parte, foi o que eu falei, ó, isso aqui nós temos que tocar, né, igual uma empresa. Eu não consigo olhar tudo ao mesmo tempo, então eu preciso de diretores, parceiros, companheiros, que eu vou delegar para ele a função e ele vai ter a responsabilidade e a autonomia de resolver aquele problema, né? Eu não consigo fazer tudo ali ao mesmo tempo. Então, a pessoa que vai cuidar da cavalgada, ela tem autonomia para resolver, o outro diretor que vai cuidar dos eventos, ele tem autonomia para resolver, né? E resolva. Eu vou delegar, ó, vamos fazer assim, vamos fazer uma reunião, decidimos como vamos fazer, então a sua função é essa, corra atrás. Isso aí eu vou dar um exemplo aqui, né, de quando o seu primo Vanderlei era presidente do sindicato, a gente tocava a Semana Tecnológica, eu chegava, Vanderlei, você quer algum tema? Claro, professor, eu acho que esse tema que nós estamos precisando de palestra, isso aqui. Eu falei, e aí? Ele falou assim, problema seu, resolva. E a gente corria atrás e não fazia, que a gente nunca consegue fazer 100%, mas fazia uns 70%. Né? E eu acho que isso é uma forma que estimula todo mundo, né? Porque todo mundo se sente isso, né? Aí, se sente ali útil de estar realmente dentro do sindicato e trabalhando e ajudando para tudo dar certo. Eu acho que a gente vai... Eu espero, né, e torço porque você faça uma gestão aí que seja realmente de trazer o pessoal novo e trazer os antigos e que você faça, espero que daqui a 2 anos você fale assim, ó, João, nós já conseguimos dobrar o número de associados ativos, desejo tudo de bom para você lá no sindicato, uma boa sorte e o que eu puder ajudar, não sei onde que eu estarei, mas se estiver por aqui, me disponho aí a ajudar vocês, toda a diretoria lá. Boa sorte. Obrigado, Nilma. Esse foi mais um Agroverdades, passando o agronegócio do Brasil a limpo. Agroverdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agrominas e Integral Mix.